E se parte da espiritualidade moderna estiver construída sobre uma grande distorção? Essa é uma pergunta profundamente desconfortável, porém merecedora de atenção. Não se trata de acusação, tampouco de negação do valor espiritual. Se trata de lucidez. Ao longo do tempo, aquilo que nasceu como caminho de despertar foi sendo suavizado, adaptado, embalado em versões mais acessíveis, emocionalmente agradáveis e psicologicamente seguras. O problema não está na acessibilidade. Está quando a profundidade é substituída por conforto, quando o despertar é trocado por alívio, quando a transformação é reduzida à sensação. A espiritualidade verdadeira nunca foi confortável, no sentido superficial que hoje se promove. Ela é libertadora, sem dúvida. Porém, esse tipo de liberdade não nasce da negação do desconforto, nasce da travessia consciente dele. Existe uma diferença essencial entre paz e anestesia, e muitos estão confundindo essas duas coisas. A paz surge quando há integração, quando a consciência se amplia e passa a compreender a realidade com mais profundidade. A anestesia surge quando se evita sentir, quando se foge daquilo que incomoda, quando se mascara o conflito interno com discursos elevados. Uma das ideias mais difundidas atualmente afirma que espiritualidade consiste em manter uma vibração alta o tempo inteiro, como se a experiência humana pudesse ser reduzida a um estado emocional contínuo de leveza. Essa premissa é frágil, não se sustenta na observação honesta da vida, tampouco nas tradições espirituais mais profundas. Emoções não são falhas no sistema, são sinais. Raiva pode indicar violação de limites, tristeza pode revelar processos não elaborados, medo pode apontar necessidade de proteção. Ignorar essas manifestações em nome de uma suposta elevação espiritual gera fragmentação interna. A pessoa passa a performar consciência enquanto permanece desconectada de si mesma. Esse ponto exige atenção, porque aqui se instala uma das armadilhas mais sofisticadas do caminho espiritual contemporâneo, que é a dissociação travestida de evolução. A linguagem se torna refinada, os conceitos parecem elevados e a estética transmite profundidade, enquanto a estrutura interna continua imatura, reativa, ferida. A incoerência não é percebida, porque o discurso funciona como uma camada de proteção. Fala-se sobre amor, enquanto se evita conflito. Fala-se sobre luz, enquanto se reprime sombra. Fala-se sobre expansão, enquanto se foge da responsabilidade. Outro fenômeno que precisa ser observado com rigor é o chamado ego espiritual. Diferente do ego comum, que busca validação através de status, poder ou reconhecimento externo, o ego espiritual se constrói através da sensação de despertar. A pessoa passa a se identificar com uma imagem de alguém mais consciente, mais evoluído, mais alinhado. Essa identidade é sutil, sofisticada e extremamente difícil de perceber, justamente porque se apoia em conceitos considerados positivos. No entanto, ao invés de dissolver o ego, ela o fortalece em uma nova forma. Quando esse processo se intensifica, surge uma necessidade silenciosa de diferenciação. O indivíduo começa a se perceber como alguém que compreende o que outros ainda não compreendem, alguém que vê o que outros ainda não veem. A partir daí, o caminho espiritual deixa de ser um espaço de transformação interna e passa a ser um instrumento de autoafirmação. A escuta diminui, a abertura se reduz, a curiosidade desaparece. No lugar da investigação surge a certeza. No lugar da humildade surge a convicção rígida. Existe ainda uma distorção muito presente que transforma a espiritualidade em consumo. Práticas, técnicas, cursos, experiências são oferecidos como atalhos para estados elevados de consciência. Não há problema na existência dessas ferramentas, muitas delas são valiosas e podem apoiar processos profundos. A questão
está na expectativa criada ao redor delas. Não existe método capaz de substituir o amadurecimento real da consciência. Nenhuma técnica elimina a necessidade de olhar para si com honestidade, de revisar padrões, de assumir escolhas. Transformação verdadeira exige tempo, exige repetição consciente, exige disposição para atravessar camadas internas que não são imediatamente agradáveis. A lógica do consumo busca resultado rápido, satisfação imediata, sensação de progresso. O caminho espiritual real frequentemente contraria essa lógica, porque ele revela o quanto ainda não vemos, o quanto ainda não compreendemos, o quanto ainda precisamos integrar. Isso não significa regressão, significa aprofundamento. Outra fragilidade recorrente aparece na tendência de atribuir tudo a causas espirituais ou energéticas, evitando assim o contato com a responsabilidade pessoal. Conflitos são explicados como interferências externas, dificuldades são interpretadas como ataques. Padrões são justificados como influências invisíveis. Embora existam dimensões sutis da existência, reduzir toda a experiência a esse campo pode se tornar uma forma de fuga. Muitas situações da vida exigem posicionamento, maturidade emocional, revisão de comportamento. Espiritualidade não substitui esse processo, ela amplia a consciência sobre ele. O despertar, quando observado com seriedade, raramente começa com experiências luminosas. Ele se inicia com rupturas internas. A pessoa começa a perceber incoerências, identificar padrões repetitivos, reconhecer mecanismos de defesa. Aquilo que antes parecia natural passa a ser questionado. Esse movimento pode gerar desconforto, porque desmonta estruturas antigas de identidade. No entanto, é justamente nesse ponto que a consciência começa a se libertar de ilusões. Lucidez não é um estado estético, é uma capacidade funcional. Ela se manifesta na forma como alguém percebe a si mesmo, na forma como reage às situações, na forma como se responsabiliza pela própria vida. Não depende de linguagem sofisticada, não depende de aparência espiritual, não depende de reconhecimento externo. Ela aparece na coerência entre pensamento, emoção e ação. Aparece na capacidade de sustentar a verdade mesmo quando ela não é confortável. Com o amadurecimento do processo, a espiritualidade deixa de ser uma busca por experiências especiais e passa a se tornar uma forma de viver. A vida continua apresentando desafios, perdas, conflitos, mudanças. A diferença está na forma como esses elementos são atravessados. Surge mais presença, mais clareza, mais responsabilidade. A reação automática começa a dar lugar à resposta consciente, a necessidade de controle diminui e a capacidade de observação aumenta. O verdadeiro trabalho espiritual não se sustenta em conceitos abstratos. Ele se manifesta na prática cotidiana, está na forma como alguém se relaciona, na maneira como lida com frustrações, na capacidade de reconhecer erros, na disposição para aprender. Perguntas simples tornam-se ferramentas poderosas quando são levadas a sério. Estou sendo honesto comigo mesmo? Estou repetindo padrões? Estou evitando algo que precisa ser visto? Estou assumindo minhas escolhas ou projetando responsabilidades? Essas perguntas não produzem respostas rápidas, produzem consciência. E consciência, quando aplicada, transforma. Não de forma instantânea, não de forma superficial, mas de forma consistente. Pequenas mudanças na forma de perceber geram grandes mudanças na forma de viver. A espiritualidade, então, deixa de ser um conceito distante e passa a se integrar à realidade concreta. Existe também uma expectativa ilusória de perfeição associada ao despertar. Muitos acreditam que alguém consciente não sente conflito, não erra, não se desequilibra. Essa expectativa não corresponde à complexidade humana. O que muda não é a existência de desafios,
é a forma de lidar com eles. A consciência permite reconhecer mais rápido, ajustar com mais clareza e aprender com mais profundidade. Imperfeição continua existindo, porém acompanhada de lucidez. Um dos pilares mais importantes desse processo é a integração. Espiritualidade não exclui corpo, não rejeita a mente, não nega emoção e não ignora a matéria. Ela reconhece que todas essas dimensões fazem parte da experiência humana. Cuidar da consciência inclui cuidar da saúde, dos vínculos, das escolhas, do ambiente. Separar espiritualidade da vida concreta cria distorção. Integrar espiritualidade à vida cria coerência. Outro ponto que exige discernimento é a busca por respostas simples para questões complexas. A existência humana envolve mistérios profundos, perguntas que atravessam culturas e épocas. Reduzir essas questões a explicações rápidas pode gerar uma falsa sensação de compreensão. Discernimento não é ceticismo fechado, é abertura acompanhada de análise, é a capacidade de investigar sem se entregar a qualquer narrativa que ofereça conforto imediato. Maturidade espiritual não se mede pela quantidade de experiências místicas, nem pela variedade de práticas realizadas. Ela se revela na forma como alguém vive, na capacidade de sustentar presença, de agir com responsabilidade, de manter coerência, de desenvolver compaixão, sem perder discernimento. Esse tipo de maturidade não se constrói em atalhos, ela se desenvolve ao longo do tempo, através da experiência vivida com consciência. A maior ilusão da espiritualidade moderna talvez esteja justamente na ideia de que despertar significa se afastar da realidade humana, quando na verdade o despertar aprofunda essa relação. Ele convida a olhar com mais clareza, sentir com mais verdade, agir com mais consciência. Não se trata de se tornar alguém especial. Trata-se de se tornar alguém mais íntegro, mais humano. E espiritualidade verdadeira não oferece fuga, oferece visão. Não promete ausência de dor, oferece capacidade de compreensão. Não elimina desafios, amplia a forma de estar mais consciente, é um convite constante à lucidez, à responsabilidade, à presença. E talvez o ponto mais desconcertante seja este. Quanto mais a consciência se expande, menos necessidade existe de parecer espiritual, porque aquilo que é real não precisa ser demonstrado, apenas vivido. Paz e luz a todos.